Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai falar sobre comunicação não violenta. É isso mesmo, você sabe o que é comunicação não violenta? Antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar que esse vídeo é uma contrapartida do edital Aldir Blanc aqui de Mogi das Cruzes. Quero agradecer pela oportunidade de ter sido contemplada e, como forma de contrapartida, vamos bater esse bate-papo super interessante. Se você gosta de comunicação, se você gosta desse universo que é se comunicar com o outro, deixa seu like, comenta e compartilha com mais pessoas para a gente enriquecer a nossa discussão. Vamos lá? Antes de falar sobre comunicação não violenta, vamos falar um pouquinho sobre processos de comunicação. Antes de começar a falar sobre comunicação não violenta, vamos entender um pouquinho sobre o que é o processo de comunicação. De que forma que você se comunica com o mundo? Como que o mundo percebe você? Hoje existem muitas consultorias de imagem, existem muitas consultorias até de personalidade para você linkar quem você é, como você é visto, a roupa que você usa, porque a comunicação ela está em tudo, sobretudo a comunicação visual. Porém, o ato de você enxergar aquilo que você quer comunicar, não necessariamente você enxergou aquilo. Oi? Você enxergou ou não enxergou? Como isso? É um pouquinho confuso mesmo, mas vamos lá, que a gente consegue. Vamos dar a mão, que a gente chega lá. O ato de você enxergar o mundo não significa que você o perceba somente pelo seu campo visual. Seus neurônios, seu corpo percebe o outro corpo, percebe o que está acontecendo no ambiente. Por exemplo, quem já chegou no trabalho e percebeu que o clima não estava bom? Olhou para a sala do chefe, olhou para a cara de alguns funcionários, de alguns colegas e percebeu que alguma coisa estava diferente. Foi pelo campo visual que você enxergou, mas foi como você percebe o mundo que você entendeu. E isso é muito grande, isso é muito complexo. Então, para não abrir esse assunto, confundir mais, vamos para alguns aspectos um pouquinho mais objetivos. Toda informação precisa ter um emissor, uma informação e um receptor. Senão, ela não faz o ciclo que ela precisa fazer para acontecer, porque o ato de comunicar, ele precisa chegar até o outro. Mas existem muitas barreiras para que aquilo que você emite chegue ao outro da forma que você falou. E aí que mora o problema, porque a gente fala uma coisa com uma intenção, com a nossa forma de ver o mundo, e na hora do outro perceber, ouvir e entender, ele vai entender as suas palavras, não necessariamente o que você comunicou, porque o seu corpo, a sua história, a sua vida comunica coisas. Porém, ele vai entender com o corpo dele, com a visão dele e com a história dele. E aí, deu ruim, né? Quem aí já enviou mensagem no WhatsApp toda fofinha, só que sem emoji, sem aquela imagem, e a outra pessoa pensou que você estava bravo, que você estava brava. E ficou bravo também. Ou seja, é um ruído na comunicação, porque ela não é feita somente por palavras, por mais que você explique. Não é feita só pelo campo visual, por mais que você mostre. Ela está acontecendo a todo momento. Quer ver só? No processo biológico, por exemplo, uma célula precisa se comunicar com a outra para então se transformar em outra coisa. A gente tem um exemplo disso, a vida, né? Que uma célula se encontra com a outra, se comunica, mas precisa ter uma coisa na comunicação. Essa célula precisa estar suscetível a receber a outra, a entender a outra, a aceitar a outra, senão não há comunicação. E muitas vezes o processo de comunicação se bloqueia por quê? Porque no momento em que um estado se abre para outro, quando as duas coisas se unirem, eles não vão mais ser aquilo que eles eram antes. Então, por medo de mudar, a gente não ouve o outro. Se a gente não tem o medo da mudança, a gente se une a outra informação e então
a gente se transforma em outra coisa. No processo biológico, a gente dá o exemplo da vida. No processo químico, por exemplo, a gente tem dessa não comunicação, a gente tem, por exemplo, o grafite com plástico. Você consegue pegar um lápis e escrever numa sacolinha de supermercado? Eu acho que não, né? Você vai tentar. Por quê? Porque um não está suscetível ao outro. Se você pegar uma caneta e escrever, uma caneta esferográfica, e escrever no plástico, você vai perceber que o plástico está suscetível à tinta da caneta. Então, eles vão se comunicar. Quando a tinta da caneta ficar em cima do plástico, lá escrita, num desenho, ele vai se transformar em outra coisa. O plástico não vai ter mais aquela característica e a caneta, ela vai ter se transformado. Então, precisa do ato de se transformar. E agora, com as relações humanas, é fácil disso acontecer? É simples assim? Eu falo, você me ouve e a gente transforma a nossa comunicação numa nova coisa? Facinho, né? Só que não. O que você fala, o outro ouve da forma que você falou? Não. Se eu não me preocupar em entender o que o outro entendeu, será que eu me comuniquei? Ou será que eu só falei? Porque falar é desabafar. Se comunicar é se preocupar se o outro recebeu a mensagem e se ela entendeu a mensagem da forma que precisa ser entendida. Então, daqui em diante, a gente pode usar a palavra percepção para entender os processos de comunicação, porque a gente percebe a vida, a gente percebe se o clima está calor, a gente percebe se vai chover conforme esse trovão que nós estamos ouvindo, a gente percebe se o chefe tá bravo com a gente, se a mãe da gente tá brava, se o namorado, namorada, o crush tá um pouquinho diferente com a gente percebe a vida através dos nossos sentidos. Os sentidos, ele é um canal de comunicação para que a mensagem entre no nosso sistema e a gente, então, tenha a capacidade de perceber aquilo que está acontecendo. Mas, para perceber, a gente tem que prestar atenção. Se eu me preocupo muito mais em falar, não me preocupar em perceber se a pessoa entendeu e não me preocupar em ouvir o que ela tem para falar, não haverá comunicação. Porque a comunicação, para acontecer, ela precisa ser circular. Há ótimos exemplos aqui de como não ter uma boa comunicação. Quer ver só? Afirmar uma situação baseada em: você tem uma situação que aconteceu e você começa a falar da seguinte forma: dizem que, falaram que a tal pessoa fez isso, isso e aquilo. Não é legal. Por quê? Porque você não confirmou o fato. Você não foi averiguar se aquela situação era verdade. Então, você inicia o seu processo de comunicação dizendo: falaram que, dizem que, não tem sustentação. Ou seja, você tomou para você uma informação que, inclusive, pode prejudicar outra pessoa. Confiar e adular situações que você não presenciou, que você não tem provas sobre aquilo. Imagina, né, gente? Isso nunca acontece. No WhatsApp a gente não tem nenhuma fake news. O que é fake news? É uma prova de que a gente repassa informação no nosso dia a dia sem a gente ter a percepção real do fato, ou pelo menos ir em busca dessa percepção real. Um outro exemplo péssimo de comunicação é quando você for direto à fonte e você estiver conversando com a pessoa, você duvidar daquilo que ela está te falando. Você duvidar daquilo que ela está dizendo, que ela está sentindo. Sabendo que aquilo é sim real, mas o fato de você não querer acreditar, de você não pensar daquela forma, faz com que você não a veja como verdade. O fato de você não ter vivido aquilo, você sabe no seu íntimo que aquilo é verdade, mas você não quer admitir que aquela pessoa está certa, porque o teu modo de enxergar é diferente do dela. E, gente, por favor, o que mais existe nessa vida são realidades, né? Quando se trata do mundo pessoal da pessoa. E não tem como eu falar para você sobre um aspecto de comunicação profissional
Sem falar do pessoal, que nós estamos falando de humanos. Ju, fala então, o que é comunicação não violenta? Acabei de falar aquilo que é péssimo. Então, o que é a comunicação não violenta? Nada mais é do que a comunicação da sua alma com a alma da outra pessoa. A comunicação da sua essência com a essência da outra pessoa. A comunicação da sua intenção com o entendimento da intenção da outra pessoa. E aí a gente vai falar dos ingredientes que a gente precisa para estabelecer essa comunicação. Quais são eles? Empatia, amor, compaixão, perdão, entendimento, paciência e ingredientes que estão disponíveis no nosso interior de forma abundante. Você precisa acessar o que você tem mais. Às vezes você tem mais empatia, às vezes você tem mais compaixão, às vezes você tem mais presteza, às vezes você quer ser mais útil, às vezes você é uma pessoa mais carinhosa. E aí você vai entender dentro de você o que é que você tem de melhor para entregar para aquela comunicação. E, gente, sem paciência não tem comunicação. A tecnologia, ela traz pra gente um campo que nos deixa muito mais objetivo, né? Porque a máquina, o computador, ele é programado para trabalhar de forma muito rápida, para facilitar a nossa vida. E o humano, ele está querendo competir com a velocidade do computador. Isso não é legal. E aí, nas nossas relações humanas, a gente quer ser tão ágil quanto o computador é entre eles. Os computadores conversam na velocidade da luz. E o humano não pode ter essa velocidade. O humano tem que pôr o computador para trabalhar para ele, para que a vida fique mais tranquila, com mais espaço de tempo, para que a gente possa melhorar as relações e a qualidade de vida das relações, para que haja harmonia entre as relações, para que você consiga usar os seus campos sensoriais como um todo para poder entender a outra pessoa. E para isso você precisa de tempo, frações de segundos de calma, para você olhar no olho da pessoa, para você olhar o corpo da pessoa, olhar a postura no qual ela se encontra, para você entender se ela está bem ou não. E isso não tem a ver com a roupa que ela está vestindo, não tem a ver com o cabelo dela, não tem a ver se ela fez a unha ou não, tá? Quando eu falo imagem da pessoa, é a imagem postural que a pessoa traz de dentro para fora. Muitas pessoas podem colocar essa segurança, esse bem-estar de dentro para fora, demonstrando e se vestindo de uma forma um pouco mais combinando mais, estando na moda, mas isso é um resultado, tá? É o que ela é por dentro que vai dizer a postura do ombro dela, a postura com que ela fala, a disposição que ela tem em olhar para aquilo que está ao redor dela. E se você percebe que essa pessoa está encolhida para si mesma, não é só o fato de falar sobre si mesma, de ser uma pessoa aberta ou não, é uma pessoa aberta ao meio dela. E se ela não está aberta ao meio dela, ela não está ouvindo, ela não está percebendo. De repente, uma pessoa em silêncio sabe perceber muito mais o que está acontecendo ao redor dela do que aquela que fala. Porque a que fala muito talvez não esteja percebendo, porque ela não esteja recebendo a informação. Ela está colocando para fora a informação. E lembra, quem fala desabafa. Quem comunica se preocupa se o outro entendeu aquilo que foi comunicado. Mas, antes de se comunicar com o outro, é importante se perguntar como é que anda a sua comunicação com você mesmo. Com você mesmo. Como é que eu me olho no espelho? Como é, Ju, mas você tá parecendo coach. A gente tá falando de comunicação. Se você olha pro espelho, se você olha para si mesmo, para si mesma, e como você se escuta, qual é a comunicação que você diz para você de manhã? Com que ânimo que você sai da cama de manhã? Você sai sorrindo? Você sai querendo não conversar com ninguém? Tá tudo bem, esse é o seu jeito. Agora, qual comunicação interna, você entende? Uma coisa é o lado de fora, agora outra coisa é como tá o lado de dentro. Como que você se comunica quando você erra? Você se pune, você se culpa, você se julga? Ou você fala, putz, errei, deixa eu corrigir logo isso aqui e vamos entender qual que é o próximo processo para eu poder fazer o certo?
E isso não tem a ver com o que está fora, tem a ver com a forma que você se comunica com você. Porque a forma que você diz para você coisas sobre si mesmo, sobre si mesma, é a forma que você vai conversar com o outro. Porque quando você erra, se você é horrível, se você é péssimo com você mesmo, se você se julga demais, é lógico que você vai fazer isso com a outra pessoa. Se quando você precisa de você mesmo, de você mesma, você diz pra você, deixa isso pra lá. Esse sentimento não é importante. Isso aqui que tá na minha cabeça, isso pode ser loucura. Se você não procura entender o que é ou não loucura, o que é ou não, o que faz ou não sentido, você vai ter empatia pelo outro, pela outra pessoa? Eu acho difícil. Então, o primeiro exercício é, como é que eu me comunico comigo? Principalmente quando eu erro, porque quando eu acerto é muito fácil. Quando eu acerto, eu fico feliz. Quando eu acerto, eu falo, nossa, os resultados vêm, né? Mas e quando eu erro? Qual é a comunicação que eu estabeleço comigo para que eu continue naquele processo, para que eu não desista, para que eu não me julgue, para que eu não me jogue lá embaixo e deixe de me comunicar? Isso é muito importante para a comunicação. Não tem como eu estabelecer uma comunicação saudável e harmônica com o meu meio se eu não tiver uma comunicação harmônica comigo mesma. Não tem como eu ter paciência com o próximo, com a próxima, se na hora que eu erro eu me detono. E vamos falar, né, gente? Cá pra nós. O maior ato de amor que você pode ter com você mesmo, com você mesma, é ser gentil. Isso não significa que você vai persistir no erro. A hora que você entender que aquilo é certo ou não, isso aí é outra história. Mas você ser gentil com você mesmo, com você mesmo. Nada de, como eu sou burra, como eu sou horrível, como eu sou feia. Gente, adjetivo é gosto. Adjetivo é pessoas que combinam ou não com as outras. Isso não é a sua definição. Então, calma e gentileza, tá? Então, eu vou propor um exercício bem facinho que você pode fazer aí na sua casa, com seus amigos, enfim. Para fazer parte desse contexto aqui que a gente está elaborando, é você pegar uma pessoa e perguntar para ela como foi o dia dela. E deixa essa pessoa falando por 15 minutos. Só não conta pra ela que você tá fazendo isso. Deixa essa pessoa falando por 15 minutos. E aí, você só ouve. Só ouve. Não faz... O máximo que você pode falar é perguntas. O que você pode fazer são perguntas. Mas não podem ser perguntas julgadoras. Do tipo, nossa, mas por que você fez isso? Nossa, mas por que você falou aquilo? Nossa, mas por que você não respondeu aquela outra coisa? Não é isso. Pergunta pra pessoa como é que foi o dia dela. Pergunta pra pessoa se ela tá ali conversando com você, mas se ela tem alguma angústia no coração dela. E aí você faz essa pergunta pra ela. E você escuta. Não dá nenhum palpite. Mas você foi muito boa naquela resposta. Não, mas você foi ingênua. Não, mas você deveria ter falado tal coisa. Nossa, que pena, hein? Não dá a sua opinião. Gente, você vai ter um negócio no coração. Se você sobreviver, você volta aqui e comenta no vídeo pra dizer como é que foi essa experiência. A primeira vez que a gente faz isso, normalmente a gente percebe que isso aqui, vai entalando, porque você quer falar, você quer dar opinião. E isso não é se comunicar. Ouvir o outro, o ato de ouvir o outro, agora a gente tá falando de receber, a gente tá numa segunda etapa aqui do vídeo, que é você receber a informação, é você estar aberto diretamente àquilo que a pessoa está te falando. Por quê? Nós estamos no piloto automático, né, gente? A pessoa conta uma história pra gente, a gente tem uma história pra contar. A pessoa conta uma história pra gente, a gente quer mostrar que o nosso ponto de vista é diferente e que a gente tem razão. A pessoa conta uma história pra gente, conta a experiência dela, a gente quer ser melhor. Aí, não há comunicação, porque duas pessoas falando, isso aqui é comunicação, isso aqui é comunicação. Não passa. É como se dois carros só tivesse uma faixa e os dois carros tivessem que passar. Um vai ter que ceder primeiro para o outro poder passar. Então, o que fizeram? Uma rua que vai, uma rua que vem. Para quê? Porque uma para ir e uma para voltar. Se literalmente não tem espaço, vamos imaginar assim, se a estrada está interditada, o que se faz? Uma barreira, né? Pausa, aqui só vai, agora para. O outro lado só vem. É assim que acontece, não é? A comunicação é a mesma coisa. Se você não estiver inteira para escutar o que a outra pessoa está falando,
você não está se comunicando. Porque quem fala desabafa. Quem se comunica se preocupa se o outro entendeu. Mas existe um movimento reverso. Se eu sei que é o momento da outra pessoa falar e tudo que ela tá falando, a minha mente tá aqui maquinando, coisas que eu já fiz, coisas que quando, e isso, porque na minha vez, porque quando eu for falar, não, gente, calma. Escuta, recebe tudo aquilo e você não vai esquecer da sua história. Você não vai esquecer da sua experiência de uma hora para outra. E se você se der um branquinho, vai voltar. Entendeu? Vai voltar. Você não vai ter um lapso de memória e apagar tudo aquilo que você já fez. Então, se abre para ouvir. Essa é uma série de contrapartidas da Leondir Blanc, de um edital aqui de Mogi das Cruzes. Antes desse vídeo, existem 2 ou 3 vídeos que falam sobre marketing de conteúdo para artistas e produtores culturais. E aí, depois dessa percepção de tudo que a gente teve aqui nessa comunicação, nesse vídeo, eu vou fazer um pedido para você. Dá uma olhada nesses outros vídeos, eu vou colocar o link aqui embaixo para poder facilitar para vocês de encontrá-los. E o convite que fica é adaptar tudo isso que eu coloquei aqui dentro das ações de marketing profissionalmente. Porque você já estabeleceu uma comunicação interna mais harmônica e gentil. Aí você começou a estabelecer num segundo passo aqui do exercício proposto, uma comunicação não violenta, que é a comunicação que traz harmonia e que se preocupa em saber se o outro entendeu. E agora, a gente está preparados para ir além, que é o quê? Colocar essa comunicação não violenta de percepção no seu meio. E muitas vezes, para isso, a gente precisa sair um pouquinho da ilha para enxergar a ilha de uma forma melhor. Ilha por quê? Porque profissionalmente a gente tem um campo maior de pessoas desconhecidas. Se você vai conversar com empresários, se você vai conversar com outros artistas, se você vai conversar com outros produtores culturais, com pessoas de associações, cada uma possui uma essência cultural muito forte. E você não vai deixar de ser você se você ouvir a essência cultural da outra pessoa. Por que isso é importante? Por quê? Porque vai vir forte, muito forte. Quando você sair do meio que você está para conversar com outros grupos que não pertencem aos seus, que não estão contidos com a sua atividade, o que vai acontecer? Você vai encontrar muita opinião diferente, muita opinião oposta, muita opinião que até mesmo é contra. Mas elas estão aí. Isso é um ecossistema, é um equilíbrio. Eu não tenho como determinar que tais pessoas, tais comportamentos não possam mais existir na face da Terra. Eles existem. O outro existe. O grupo do outro existe. Não tenho como exterminá-los. Então, o que eu posso fazer dentro do processo de comunicação que vai facilitar, que vai trazer harmonia? O outro vai continuar sendo o outro, mesmo que eu seja diferente e contra ele. Ele vai pensar a mesma coisa de mim. E como é que eu estabeleço essa comunicação? Talvez ouvindo, entendendo por que ele é daquela forma, entendendo que histórias de vida o trouxe até ali, respeitando isso, mas para isso eu preciso respeitar ali a minha história, respeitar todo o meu trajeto e ter comigo a consistência disso, a consistência desses passados, o meu e o do outro, e eu deixo o outro lá e eu aqui. Lembra lá no começo da história do grafite com plástico? Eles estão no mesmo lugar. Posso guardar os dois um do lado do outro, mas eles não vão se difundir. Eles não se tornarão intrínsecos um ao outro. Eles estarão ali, um do lado do outro, quimicamente, mas eles não vão se misturar. E aí, a gente precisa um do outro. Será? A gente precisa um do outro? Será que para carregar o grafite eu não preciso de uma sacola? É um exemplo bem besta, mas
para aquilo que eu quero diretamente, aquela pessoa, aquele grupo, ele não vai ser útil. Mas dentro do ecossistema existe a importância dele, mesmo que eu seja contra vários aspectos do qual ele pertence, tá? Mas também não precisa pensar tão ruim assim. A gente pode encontrar outros grupos que pensam totalmente diferentes da gente e que trazem muito mais benefícios, que mesmo não se unificando de fato, olham para o mesmo horizonte. E isso já traz mais satisfação. Só que para conhecer isso, eu tenho que estar aberta, a quê? A conhecer de forma geral, e aí a gente vai entrar no mundo do outro, não vai gostar de muita coisa, e aí a gente se retira e depois a gente volta. E assim por diante. É difícil. E aí eu queria saber se vocês entenderam, o que vocês entenderam dessa essência, disso que eu quis passar para vocês. Para mim é muito importante, porque senão eu estou desabafando, né? Se eu não souber, por isso que o youtuber, por isso que o blogueiro, ele pergunta a todo momento, fala aqui o que você achou. Não é só porque o algoritmo ele não tá ali à toa. Ele quer que você ponha o comentário porque é o retorno. É como é que você vê tudo isso que eu falei? Como é que você vê tudo isso que eu escrevi? Me dá a sua opinião. Eu quero construir uma coisa dialógica. Quero construir coisas que vão confluir e que possamos andar juntos, em parcerias. Mas para isso eu preciso da sua opinião. Preciso do seu comentário. E preciso que você compartilhe esse vídeo para a gente estabelecer essa comunicação para mais pessoas. Se você viu sentido nisso, eu te agradeço. Se você não viu sentido nisso, por favor, comenta aqui embaixo para eu entender o porquê que você não gostou ou porquê você gostou e a gente estreitar essa comunicação, tá bom? Mais uma vez, esse vídeo ele é uma contrapartida da Aldir Blanc, aqui de Mogi das Cruzes, do edital aqui de Mogi. Super agradeço pela oportunidade. Agradeço por conseguir estabelecer esse tipo de conversa, porque eu gosto muito da área da comunicação. Espero que tenha feito sentido para vocês. Tem mais coisas aqui nas descrições, fica comigo, tá? Tem formulários para você preencher, se você quiser falar um pouquinho sobre a sua atividade. Tem um link de outros vídeos para que você possa usar essas analogias que eu fiz aqui em execuções reais ali no seu dia a dia, tá? E qualquer dúvida é só chamar. Beijo, até o próximo vídeo.